E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão do vestibular da URGS de 2006, que fala sobre colisões. A questão diz o seguinte: uma pistola dispara um projétil contra um saco de areia que se encontra em repouso, suspenso em uma estrutura que o deixa completamente livre para se mover. Então, deixa eu só anotar isso aqui. O saco de areia, ele inicialmente encontra-se em repouso. O projétil fica alojado na areia. Logo após o impacto, o sistema formado pelo saco de areia e o projétil move-se na mesma direção do disparo com velocidade de modo igual a 0,25 metros por segundo. Então essa é a velocidade do conjunto, né? Após o projétil ficar alojado. Sabe-se que a relação entre as massas do projétil e do saco de areia é de 1:999. Qual é o módulo da velocidade com que o projétil atingiu o alvo? Bom, para resolver essa questão, a gente vai ter que aplicar a conservação de quantidade de movimento, né? Tá falando de colisões aí, que diz o seguinte: a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Essa é a relação, né? Antes, o que nós temos? Nós temos uma quantidade de movimento para o projétil e uma quantidade de movimento para o saco de areia, porque eles são corpos separados, né? Então é uma para cada um. E após a colisão, eles passam a ficar juntos como um só, então a gente tem uma quantidade de movimento que é dos dois juntos. Essa é a relaçãozinha. Abrindo isso aí, lembra que quantidade de movimento é massa vezes velocidade, né? Então ficaria assim, ó, a massa do projétil vezes a velocidade do projétil, a massa do saco de areia vezes a velocidade do saco de areia, igual a massa do projétil mais a massa do saco de areia, porque eles passam a andar juntos, vezes a velocidade final dos dois juntos, né? Essa velocidade final aqui é a velocidade que a própria questão já me deu. Então eu tenho aqui, né, essa velocidade final do conjunto. Bom, a relação é o seguinte. Primeira coisa, aqui essa velocidade, né, ela é zero. Então a gente sabe que todo esse termo, ele vai dar zero. Porque não tem velocidade, né? O saco está parado inicialmente, por isso que eu anotei ali repouso. E na verdade, então, a única coisa que eu preciso descobrir são as massas, né? As massas do projétil e do saco. São informações que eu não tenho. Aí vem a jogada, né? Que a questão me deu. Me deu essa relação, 1:999. Então vamos entender ela melhor. Aquela relação, ela está me mostrando o seguinte. A massa do projétil pela massa do saco de areia é 1:999. Então isso é a relação que ele está me dando. Ou seja, né, se eu pegar e tirar essas frações, passar isso aqui para cá e passar isso aqui para cá, vai ficar assim, ó. MP vezes 999 igual a MS vezes 1. Só arrumando isso aqui, né? Então quer dizer o quê? Quer dizer que a massa do saco equivale a 999 vezes a massa do projétil. Essa é a relação que nós temos, tá? Eu posso usar a relação desse jeito, ou se eu quiser inventar números, né, eu posso inventar. O que isso aqui significa? Isso aqui significa o seguinte: se a massa do projétil for 1, eu boto aqui na fórmula, 1 vezes 999 significa então que a massa do saco tem que ser 999. Daria para trabalhar com os números desde que a proporção que eu use seja essa, 1:999. Eu vou trabalhar com as letras, né? Então vai ficar o seguinte, substituindo aqui, olha só. Então a gente vai deixar o seguinte: a massa do projétil vezes VP mais 0, né? Esse termo zerou. E a jogada está aqui dentro. Ó. A massa do projétil
mais a massa do saco. Lembra que a massa do saco é 999 vezes a massa do projétil. Então eu vou fazer essa substituição, eu vou colocar lá em cima. No lugar de ms, o que eu vou colocar? Eu vou colocar 999 mp. E no lugar de VF eu já vou colocar o valor, né? 0,25. Por que eu fiz isso? Agora, organizando, então, aqui vai ficar MP vezes VP. MP mais 999 MP vai dar 1000 MP. Vezes 0,25. E olha só, as massas do projétil, elas aparecem dos dois lados da igualdade, então elas acabam se cortando, né, uma anulando a outra. E basicamente a conta que eu realmente tenho que fazer é essa, para descobrir a velocidade do projétil antes do impacto, 1000 vezes 0,25. Isso aí vai dar 250 metros por segundo, e esse é o meu valor para a velocidade que o projétil foi lançado, 250 metros por segundo. Olhando as alternativas, aquela que indica esse valor é a alternativa C. Bom, era isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da resolução. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções e era isso. Bons estudos para vocês. Tchau, tchau.